aí, galera? Taveira Neto aqui na área. Vamos hoje falar sobre a matemática, a prova da matemática da UFT. Você já se ligou, já procurou saber quantas questões são? O que mais cai? Será que está caindo coisa que você está estudando ou coisa que você não está estudando? Tem que ficar esperto, galera, tem que ficar esperto, porque às vezes a gente estuda muito conteúdo que não cai e o conteúdo mais importante a gente deixa para o lado. Então vem comigo que hoje você vai rever os principais tópicos, o que mais cai, o que a UFT mais cobra e o que a gente precisa ficar mais esperto, beleza? Eu sei que você está vindo de uma prova aí do Enem, uma prova onde você precisa de pressa, você precisa lutar contra o tempo, mas aqui não é assim. Aqui são apenas 8 questões, prova simples, prova bem elaborada, uma prova típica de vestibular e a gente precisa ficar muito esperto naquilo que a gente precisa estudar. Vem comigo que nós vamos rever os principais tópicos e o que cai e o que não cai definitivamente nessa prova, ou pelo menos o que nunca foi cobrado. Vamos lá, vamos comigo aqui, eu trouxe aqui para vocês os conteúdos mais cobrados. Se liga aí na tela que está aparecendo aí para vocês o conteúdo chave da UFT, rapaziada. É esse conteúdo aqui, ó, matemática básica. Matemática básica. O que eu preciso saber, Neto? Me chama de Netinho aí onde você tá bom? Netinho, o que eu preciso saber, Netinho, sobre a matemática básica? Galera, olha só. O basicão aqui que a UFT cobra não é pouca coisa. Desde a geometria plana, o que é básico de geometria plana, professor Neto? Teorema de Pitágoras, cálculo de áreas, isso tudo é básico da geometria plana. Agora, o básico da matemática, produtos notáveis, as 4, as 6 operações, vamos lembrar? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Esses tópicos sempre estão presentes e, é claro, o tópico que a UFT mais gosta, porcentagem. Porcentagem está dentro da matemática básica, galera. Cálculo com porcentagem, aumentos percentuais, descontos percentuais, a UFT cobra bastante esse tipo de conteúdo e é preciso ficar esperto na hora de estudar. Vamos lá, galera, vamos ver então aqui quais os conteúdos mais cobrados pela UFT. O primeiro deles está aí na sua tela, matemática básica, rapaziada. Fecha comigo e presta atenção aqui nessa tal dessa matemática básica. As operações básicas, a gente precisa estar bem alinhadas com elas. Quais são mesmo? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. As principais propriedades e tem mais, hein, galera? Equacionamento. Como assim, Neto? Como assim? Como assim equacionamento? Equacionamento. Ele te dá um texto e você precisa extrair do texto a matemática, né? Claro que sempre, ou na maioria das vezes, isso envolve um cálculo de equações do primeiro grau. Não é muito comum cair equações do segundo grau, mas sempre cai um equacionamento. Beleza? Tá aí. Não esquece, hein? Equacionamento e a parte das 6 operações. 6 operações, hein? Vamos lá. Tem a parte também que eu considero básico, que vai aparecer mais uma vez na tela para vocês. É a parte da porcentagem. Aumentos e descontos percentuais. Aumentos e descontos percentuais. Rapaziada, olha só. Presta atenção, se você estiver anotando, você pode inclusive parar o vídeo, voltar e anota essa dica, tá? Não esquece desse detalhe. Quando você dá um aumento percentual, fica esperto. Esse aumento percentual não é igual ao aumento real. Como assim, Neto? Você tinha, por exemplo, R$80. Aí você aumenta 10%. Presta atenção, 10%. Não aumenta 10 do 80, 10% de 80 é 8, então o aumento é de 8, tá ligado aí? O aumento percentual é 10% e o aumento real é 8, fica muito esperto com isso. E um outro detalhe, se você nunca fez assim, presta atenção para você não errar esses tipos de exercício. Se você tem um aumento de 10%, você não tinha 100%, que era o todo, quando você aumenta 10%, você passa a ter quanto? 100 mais 10. 110%, não é isso? E aí você multiplica o que você tinha por 110 e depois divide por 100. Ou se você preferir, divide primeiro, né? 110 dividido por 100 dá 1,1 e multiplica por o que você tinha inicialmente. Isso te dá uma fórmula. Se você estiver anotando, anota aí. O valor final, quando você aumenta, é o valor inicial vezes 1 mais a taxa. Isso mesmo. E se for desconto, Netinho? Se for desconto, simples.
Adivinha? 1 menos a taxa, tá bom? Então, quando você quer dar um desconto de 10%, isso equivale a multiplicar por 1 menos 0,1, que é 10%, ou seja, 0,9. Fica muito esperto, daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios aí para eu te lembrar o que você precisa ter em mente na hora de resolver esses exercícios que envolvem porcentagem. Um outro conteúdo que a UFT gosta de abordar, galera, vai aparecer na tela aí para vocês, é a parte de geometria plana. Geometria plana, funções, afim quadrática, teoria dos conjuntos, equacionamento e interpretação de gráfico. Se você estiver anotando, anota isso daí, tira um print aí da tela, mas não esquece esses conteúdos, tá bom? Na parte de geometria plana, teorema de Pitágoras, cálculo de áreas, funções, a função afim, lembra? Y igual a x mais b, que é a lei de formação, função quadrática, aquela cujo gráfico é uma parábola, teoria dos conjuntos. A UFT gosta muito de exercícios que envolvem teoria dos conjuntos, galera. Como que são esses exercícios, né, que envolvem teoria dos conjuntos? São aqueles exercícios que você já deve ter se deparado com eles. Como assim? Aqueles que aparecem numa pesquisa, tantos candidatos preferem o tipo de produto A, tantos candidatos preferem o tipo de produto B, alguns candidatos preferem os produtos A e B. Lembra como é que faz esses tipos de exercício? Fique esperto, você precisa procurar a maior interseção, lembra? E depois você vai distribuindo os elementos usando o famoso diagrama de Venn. É isso daí mesmo. Então, vem comigo. Vamos lá. Por último, nós temos mais 2 tópicos interessantes. A parte de equacionamento e de interpretação de gráficos. Olha, analisando as últimas provas, eu consegui perceber, e você consegue também facilmente, que dificilmente, né, pelo menos as últimas provas de matemática, dificilmente tem prova sem gráfico ou tabela. Então é importante você saber ler o gráfico de forma correta, né? Você lê a tabela também de forma correta. Como assim ler a tabela? Você vai interpretar o que está ali na tabela. Como eu falei no início, não é uma prova que exige a questão do tempo. Você tem muito tempo para fazer a prova, você tem um tempo hábil, porque são 8 questões, e aí você precisa distribuir o seu tempo de forma tal que dê para você fazer sem precisar ficar com muita preocupação em relação ao tempo. Contrário do Enem, a prova que você submeteu essa semana que passou. Não é isso aí? Então vamos lá, vamos parar um pouco aqui de falar e vamos, obviamente, para matemática, né, galera? Eu queria que vocês acompanhassem aí algumas fórmulas que eu considero importantes para essa prova de vocês. Você vai printar a tela e aí depois que você printar essa tela, você vai acompanhar aqui verbalmente comigo, né? Você vai acompanhar o que eu estou te falando. Presta atenção, muita atenção para você não ir para a prova sem perceber esses tipos de conteúdos. Vamos lá. O primeiro deles, que apareceu na sua tela, é um conteúdo chamado análise combinatória. Você sabe muito bem que esse tipo de conteúdo envolve o quê? Os problemas e os processos de contagem, lembra? Os problemas com permutação, os problemas com arranjo, com combinação. Ficar esperto na hora de resolver esses problemas para distinguir o que é arranjo, o que é combinação e o que é permutação. Vocês estão lembrados? Lembra? Quando a ordem interfere na hora de formar o agrupamento, se a ordem interfere, você tem um arranjo. Se a ordem não, lembra? Combinação. Esquece isso. Olha o poema. Se a ordem não, combinação. Olha que poema. É isso aí mesmo, tá bom? Não esquece na hora de resolver esses problemas de perceber se a ordem ela interfere ou não no agrupamento. Tá beleza? Vamos para outro tópico. Dá uma olhada mais uma vez aí na tela para você perceber. Áreas de figuras planas. Muito bem. O que você precisa lembrar? Fórmulas. Presta bem atenção. Esses tipos de exercícios são exercícios que você não pode errar e não pode deixar passar. Por quê? Exige apenas fórmulas, galera. São exercícios com raciocínios práticos, rápidos e leves na hora de você fazer. A área de figuras planas, eu te aconselho a área das principais figuras para você dar uma olhada. Retângulo, quadrado, losango, está na sua tela aí, paralelogramo, triângulos, presta atenção, e a área do círculo. Na fórmula do triângulo, nós temos algumas variações. Essa que aparece aí na tela para você é a fórmula da base vezes a altura dividido por 2. Ela é muito comum, mas temos outras fórmulas. Presta atenção, tem aquela lado seno do ângulo, lembra?
dá uma olhada em outras fórmulas também para áreas de figuras planas, principalmente a do triângulo, a figura que o UFT mais gosta. E por último, nós temos aí a questão da circunferência, o comprimento, a equação e necessariamente a parte da geometria analítica, beleza? Tá aí, galera, uma parte das fórmulas importantes para você que está fazendo essa prova da UFT, principalmente essa prova de matemática, tá bom? Vamos comigo então? Tem mais fórmulas aí na tela para vocês. Vou passar aqui, olha só, fique esperto aí. Função do primeiro grau, função do segundo grau. Interessante saber o que dessas funções, né? Da função do primeiro grau, saber qual é o gráfico característica, da função do segundo grau também. Tem algumas fórmulas, que é a forma fatorada, a forma canônica, tem a famosa fórmula resolutiva, que alguns chamam fórmula de Bhaskara, e tem, claro, as coordenadas do vértice da parábola. Fecha comigo aqui, presta atenção. Olha só, o que é mais cobrado a nível de função? O que já foi mais cobrado? Máximo e mínimo de funções quadráticas. Não esquece o detalhe. Quem fala se a função tem máximo ou tem mínimo, é claro, a função quadrática, é o coeficiente A da função. Lembra? Quando A é maior do que zero, a função ela tem mínimo, com cavidade voltada para cima. Quando A é menor do que zero, a função ela tem máximo, com cavidade voltada para baixo, beleza? Está aparecendo aí na tela a parábola com cavidade voltada para cima e para baixo para você perceber tudo isso. Juros, olha só, rapaziada. A parte de juros a UFT cobra bastante, tá bom? Todo ano sempre tem uma questãozinha de acréscimos que tem a ver com juros compostos ou então o próprio juros simples, quando ele está cobrando taxa. O que você precisa não esquecer desse conteúdo? Lembra, taxa, que é dada em porcentagem, tem que estar na mesma unidade do tempo. Taxa e tempo, mesma unidade. Não esquece, tá bom? Como assim, professor Neto? Como assim? Presta atenção, se a taxa for dada em meses, o tempo tem que ser expresso em meses. Se a taxa for dada em anos, o tempo tem que ser expresso em anos, é isso mesmo, beleza? E aí, como é que eu faço para converter? Aí, é claro, você vai usar aquela boa e velha regra de 3 simples, lembrando que é mais fácil converter o tempo, né? Porque a gente sabe que 1 mês, 30 dias, 1 ano, 12 meses e assim sucessivamente, beleza? Não esquece, essa é a dica da parte de juros. E olha só, apareceu um conteúdozinho aqui que a galera não gosta. É o famoso logaritmo, hein? Ô rapaziada, esse conteúdo não tem muita frequência na prova da UFT. Aí, fecha comigo aqui para eu te falar um detalhe. A gente fica esperando que caia. Por quê? Não caiu em provas anteriores. Caiu 1 ou 2 vezes no máximo. Não foi muito cobrado esse tipo de conteúdo nas provas anteriores da UFT, tá bom? Quem está estudando sabe muito bem do que eu estou falando. Agora, como não foi cobrado, é um conteúdo que a gente, claro, espera que possa ser cobrado. Então, o que é interessante de estudar nesse conteúdo? As propriedades. Logaritmo do produto que se transforma na soma, logaritmo da diferença que transforma no quociente e sucessivamente. E aí você fica esperto também com esse conteúdo, porque ele pode figurar aí na prova e estava lá na tela para você printar e estudar essas propriedades, tá bom? Muito bom. Vamos para frente? Matrizes, um conteúdo já explorado pela UFT, explorado na parte de operações. Qual foi a operação, Neto, que a UFT já cobrou em relação à matriz? A UFT cobrou uma operação de multiplicação entre matrizes, tá bom? Então é interessante você saber que quando você está multiplicando 2 matrizes, você precisa multiplicar todas as linhas da primeira matriz por todas as colunas da segunda matriz. Presta atenção, linhas, colunas, não esquece isso. Primeiro linhas, depois você multiplica pelas colunas, tá bom? É isso daí. E aí nós temos também, óbvio, né? A parte de determinantes, que pode ser cobrado também, que é uma parte que está dentro de matrizes. Não esquece aquelas propriedades dos determinantes. Não esquece também os processos para o cálculo do determinante, que depende da ordem da matriz. Se a matriz tiver ordem 2, você calcula de um jeito. Se tiver ordem 3, de outro. E assim sucessivamente. Está aí uma revisão geral. Tudo que você precisa saber para fazer uma boa prova aí da UFT, tá bom? É claro, né, galera? Tem que ter estudado, né? Isso é apenas uma revisão. PA e PG, sequências. E eu coloquei aí também, tá aparecendo no slide para vocês, potenciação. Isso aí é matemática básica, né, rapaziada? Propriedades da potenciação. E no caso da PA e da PG, eu coloquei fórmula do termo geral, soma dos termos, termo geral da PG,
Fórmula dos termos da PG, ou soma, limite da soma dos termos de uma PG com infinitos termos, né? Não é isso aí? Presta atenção que essas fórmulas também são importantes para vocês. E aí, já indo aqui para os finalmente aqui das fórmulas, né? Eu tenho também, coloquei aí para vocês, a parte de probabilidade, tá bom? União de eventos, probabilidade de eventos independentes, e aí, é claro, a parte de estatística e de triângulos. Triângulos, razões trigonométricas, teorema de Pitágoras, lei do seno, lei dos cossênios, e aí, fecha em mim aqui, presta bem atenção, estatística, um conteúdo muito abordado no Enem e um conteúdo também que a UFT gosta de abordar, tá bom? Média aritmética, não esquece, dica, média aritmética. Não esquece de dar uma olhada nessa média aritmética, principalmente, rapaziada, se ela for uma média aritmética ponderada. Não esquece, quando você vai calcular uma média aritmética ponderada, você precisa multiplicar cada termo por quem? Pela sua respectiva frequência absoluta, que alguns livros, alguns autores gostam de chamar de peso, não é assim? E quando você divide pela soma dos pesos, ou seja, da frequência absoluta do número. Tranquilão, galera? É isso daí, vamos arrebentar nessa prova da UFT aí, tá bom? E por último, aqui um conteúdo não muito cobrado, mas um conteúdo que depende também de fórmulas, é a parte de volume de sólidos, tá bom? Eu coloquei aqui os principais volumes, esfera, prisma, pirâmide, cilindro e cone, e com exceção da esfera, que tem o volume como sendo 4/3 de Pierre ao cubo, os outros sólidos, fecha comigo aqui, os outros sólidos, eles têm o mesmo volume, a mesma fórmula, não sei se você percebeu, é a área da base vezes a altura. E os sólidos que têm bico, quais são mesmo? A pirâmide e o cone. Você divide tudo isso por 3. Área da base vezes a altura dividido por 3. Área da base vezes a altura dividido por 3. Não esquece, rapaziada. E eu separei para vocês alguns exercícios para a gente comentar. Dá uma olhada no exercício. Agora, deixa eu te aconselhar uma coisa agora para você arrebentar na UFT, arrebentar na prova da UFT aí na matemática. É agora, hein? Você vai parar o vídeo lá no exercício e antes de ver eu resolvendo, você vai tentar resolver, porque eu coloquei alguns exercícios de anos anteriores, alguns exercícios desse ano ainda, do 2004.1, tá bom? E aí eu preciso que vocês tentem fazer e identifiquem qual é o conteúdo. Por exemplo, esse exercício que vai aparecer aí na sua tela, uma TV de plasma com 20% de desconto é vendida por R$ 2.500. Qual o preço da TV sem desconto? Eita, que esse exercício aí dá o que falar. Muita gente erra, porque calcula 20% de 2.500. 20% de 2.500, quanto que dá? Dá 500, né? Aí soma o 500 com 2.500. O que a pessoa fez? Deu desconto de novo. Ué, como assim? Deu desconto de novo? Não pode, tem que ficar esperto. O preço da TV, como diz o texto, já é com desconto. Dá uma olhada aí, ó. Uma TV de plasma com 20% de desconto. Vocês estão vendo? É vendida por 2.500. Qual o preço da TV sem desconto? Bom, galera, presta atenção. Você tem diversas formas de resolver esse exercício. Qual que eu mais gosto? Qual que você aconselha, Neto? Regra de 3 simples. Matemática básica, gente. Olha só. Esse preço da TV não é com 20% de desconto? Então, esse preço corresponde a quantos por cento do preço da TV? Vamos pensar juntos? 80%. Óbvio, simples, claro. 100%, né? O preço da TV. Se você retira... Como assim retira? Como assim retira? Retira. Desconto. Desconto não retira? Quando você retira 20% desse valor, com quantos por cento você fica? 100% menos 20%? 80%. Simples. Fácil demais. Então, R$ 2.500 corresponde a 80% do preço da TV. Então, 100% corresponde a X. Muito bem. Vamos lá, vamos ver como foi que eu fiz aqui para vocês. Eu coloquei aqui tudo aquilo que eu acabei de verbalizar. Olha só, o exercício trata de desconto percentual. Observe que 2.500 é o preço com 20% de desconto, portanto esse valor equivale a 80% do preço da TV. Ótimo, assim como eu falei para vocês. E usando uma regra de 3 simples, qual será o preço da TV, pessoal? 80% é 2.500, 100% é X,
Portanto, resolvendo essa regra de 3, proporção direta, hein, galera? Multiplica cruzado. X vai ser R$ 3.125. Esse é o preço da TV sem o desconto. Vocês viram que quando eu expliquei, se você calculasse 20% de 2.500 e acrescentasse mais 2.500, ela ia custar menos? Porque você está dando desconto mais uma vez. 20% já com desconto. Presta atenção, fique esperto no português. Maravilha, rapaziada. Vamos ver então mais um exercício envolvendo porcentagem? Vê comigo aqui, olha só. Esse exercício foi desse ano, né, 2024, a prova do primeiro semestre. Um exercício que fala assim, uma lojista vendeu um rolo de papel de parede de 200 metros da seguinte forma. 80 metros com lucro de 30%. Estou grifando aí para vocês. 90 metros com lucro de 10%. Presta atenção. O lucro, né? Não esquece. O que é lucro mesmo? O lucro é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. E 30 metros pelo preço de custo. Veja que ele separa muito bem aqui, rapaziada. Preço de custo, lucro. Sabendo que o custo total desse rolo de papel de parede foi de R$1.000, é correto afirmar que o lucro total, mais uma vez, presta atenção que ele se refere ao quê? Ao lucro total. Não esquece. Em porcentagem da venda de todo o rolo será... Vamos comigo aqui então, rapaziada. Vem comigo aqui para a gente enxergar como é que nós vamos fazer esse tipo de exercício. Vou fazer aqui na tela com vocês, tá bom? Deixa eu selecionar aqui o lápis, vamos lá. Vamos nessa. Olha só, observe que 200 metros custou R$1.000. Rapaziada, se 200 metros custou R$1.000, então eu posso calcular o preço por metro. Quanto que é o preço por metro? O preço por metro será de R$5. Muito bem, só dividindo, né? 1.000 por 200. O enunciado fala que teve um lucro de 30%, com a venda de 80 metros e lucro de 10% com a venda de 90 metros. Dá uma olhada aí na tela. Quanto é que seria, então, o custo desses 80 metros? Bom, vejam só, cada metro não custa R$5. Se eu tenho 80 metros, eu vou ter um custo, cuidado para não confundir, de R$400. E como é que eu calculo o lucro, galera? O lucro eu coloco em cima do preço de custo, como eu falei para vocês. Eu vou calcular 30% de 400, lembra? 30 vezes 400 dividido por 100, isso nos dá R$120 de quê? De lucro, muito bom. Aí eu vou repetir o processo para o custo. R$5 é cada metro, então 90 metros vezes 5, R$450. Perfeito. Aí veja comigo, quanto que é o lucro para esse caso? 10%. 10% de 450 dá R$45. Quanto foi meu lucro final? Meu lucro final foi de 45 mais 120, 165, que representa 16,5% do preço de custo que foi de R$1.000. Como é que eu acho isso daí? O preço de custo foi de R$1.000. Então eu pego 165 e divido por 1.000, não é isso aí? 165 dividido por 1.000 me dá exatamente 16,5%. Essa é a resposta correta do exercício. Se você voltar lá para a tela, você vai encontrar a letra correta, a opção correta, tá bom? Vamos para mais um exercício? Esse exercício é um exercício de função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função afim. Dá uma parada na tela, dá uma congelada e tenta resolver esse exercício aí para você ver que nível você está aí na matemática. Vamos lá. Seja f de a em b uma função polinomial de primeiro grau, onde a e b são subconjuntos do conjunto dos números reais. Sabendo-se que f de x é igual a x mais 12, onde a é uma constante real e o ponto com coordenadas P, 3 e 42 pertence ao gráfico de f, é correto afirmar o quê? Ele quer saber quanto que vale esse coeficiente a. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe, ó, abscissa x, ordenada y. O que é que ele está falando para a gente aqui, galera? Ele está dizendo que o x vale 3 e o y vale 42. O que nós vamos fazer então para resolver esse exercício? Só substituir, não é? Vamos substituir no lugar do x, vamos colocar o 3 e no lugar do y vamos colocar o 32. Tudo bem? Opa, eu tinha falado aqui 42, né? E aqui eu substituí 32. Tá certinho, só que é 42, tá bom?
3 para o x e 42 para o y. Daqui a gente encontra que o a vai valer quanto? Não esquece, aqui é 42, ó. 42, o 12 está mais, vai para lá menos. Lembra a operação inversa? 42 menos 12 dá 30 e o 3 está dividindo, multiplicando, vai para lá, dividindo, perdão, o a será igual a 10. Resposta correta do exercício A igual a 10. Muito bem, mais um exercício aí para vocês. Vamos para mais um aqui. Agora eu mudei um pouco, coloquei um exercício de geometria plana. Fecha comigo aqui para eu te falar um detalhe específico. A UFT, ela cobra bastante esses exercícios de geometria plana que envolve triângulos e envolve ângulos. São exercícios bem simples, galera. Exercícios que requer apenas que você lembre-se quanto que é a soma dos ângulos internos de todo e qualquer polígono. Lembrou quanto que é? Anota aí para ver se você acertou. Quanto que é mesmo? N menos 2 vezes 180. O triângulo tem quantos lados? 3. O N será 3, 3 menos 2 dá 1 vezes 180, 180. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 e essa fórmula que eu falei que você anotou vale para qualquer polígono, tá bom? Nesse caso aqui, um exercício simples de se fazer. Dá uma lida aí e faz junto comigo. Em um triângulo obtusângulo, opa, Neto! O que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que contém um ângulo obtuso, um ângulo alfa maior do que o quê? 90 graus, muito bem, e menor do que 180 graus, tá bom? É correto afirmar que a medida do ângulo alfa vale quanto? Ele dá algumas relações entre alfa e beta. E y, né? Ele diz que o ângulo y mede 20 graus a mais do que o ângulo alfa, o ângulo beta mede o triplo de y e conforme a figura seguinte, quanto que mede o ângulo alfa. Galera, o ângulo y, perdão, rapaziada, olha só, presta atenção, fecha comigo aqui antes de você entender essa resposta aí. Esse exercício é um exercício de geometria plana, mas é um exercício também de matemática básica, de equacionamento. Lembra que eu coloquei lá no início esse tipo de conteúdo? A prova da UFT está sempre recheada desses tipos de exercícios que envolve um equacionamento, algo bem simples de você resolver, sabendo apenas uma informação da geometria plana, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, tá bom? Então, equacionando isso daí, você encontra o seguinte resultado. Chega aqui para a tela, chega mais para a tela. Pela soma dos ângulos internos, nós temos que alfa mais 20 mais alfa, 3 alfa mais 60, mais alfa é igual a 180. Não esquece, isso daqui ó, seria o valor de um ângulo que ele diz que mede o ângulo alfa mais 20. Ele diz que esse daqui é o triplo desse outro ângulo. Quem que é o triplo de alfa mais 20? O triplo de alfa é 3 alfa, o triplo de 20 60, mais o próprio ângulo alfa. Quando eu somo esses três ângulos, eu tenho a soma dos ângulos internos do triângulo, que é 180, e aí a gente encontra o alfa como sendo 20 graus. Muito bom, muito bom, muito bom. Desejo para vocês uma excelente prova domingo. Vamos lá fazer uma prova calma, tranquila, matemática simples demais. A prova é uma prova que sempre nos dá uma esperança de acertar as 8 questões. Dá demais, galera. Uma prova, se você estudar os conteúdos que nós revisamos aqui, com certeza você fará uma boa prova. É claro, já tem que estar estudando, porque não é mágica, né? Um abraço em todos vocês e nós estamos aí, estamos juntos. Curte lá, vai lá, vê o vídeo e resolve alguns outros exercícios de provas anteriores. Fica com Deus, um forte abraço, professor Neto na área. Valeu!